Este novo sistema funciona tão bem que parece até ilegal. Uma faxineira humilde tinha apenas 72 horas para descobrir um segredo que mudaria 3 gerações de uma família bilionária. E o que ela encontrou nos últimos 5 minutos foi algo que ninguém esperava. Sou especialista em histórias que marcam vidas há mais de 15 anos, e posso afirmar, esta é uma das revelações mais impactantes que já documentei. Mais de 200 pessoas já me pediram para contar esta história novamente, porque o final é absolutamente devastador. Se você está passando por dificuldades financeiras, se sente invisível no trabalho, ou acha que pessoas simples não podem mudar destinos, você precisa ficar até o último segundo desta história. Porque Marina, nossa protagonista, provou que 72 horas podem valer mais que 70 anos de privilégios. E nos últimos 15 minutos, vou revelar as 7 lições que esta faxineira nos ensinou sobre coragem, justiça e o poder das pessoas comuns. Lições que milhões de brasileiros precisam ouvir urgentemente. Era terça-feira, 6 da manhã. Marina Conceição limpava os corredores da mansão Pereira como fazia há 12 anos. 43 anos de idade, mãe solteira de 2 filhos, ganhava R$ 800 por mês para manter aquela casa de 15 milhões impecável. Mas nesta terça-feira seria diferente. Porque às 7h15 da manhã, o patriarca Henrique Pereira desceu as escadas com uma expressão que Marina nunca tinha visto. Ele parou bem na frente dela, e suas palavras gelaram o sangue da mulher. Marina, minha esposa Clara morreu há 3 meses. Antes de morrer, ela me disse algo sobre você que me deixou intrigado. Algo sobre sua verdadeira identidade. Marina sentiu as pernas tremerem. Henrique continuou. Você tem exatamente 72 horas para me contar toda a verdade sobre quem você realmente é. Se descobrir que mentiu para mim por todos esses anos, você será demitida na hora. Mas se me contar a verdade, bem, sua vida vai mudar para sempre. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que Henrique podia ouvir. Porque havia um segredo. Um segredo que ela guardava há 30 anos, desde que chegou naquela cidade. Um segredo que, se revelado, poderia destruir não apenas sua vida, mas a reputação de uma das famílias mais poderosas do país. Senhor Henrique, ela murmurou, eu não sei do que o senhor está falando. Ele sorriu de forma sombria. Dona Clara disse que você tem uma marca de nascença muito específica no ombro esquerdo. Uma marca que ela conhecia muito bem. Marina, quero que você pense cuidadosamente nos próximos 3 dias. Porque quinta-feira às 7 da manhã, ou você me conta tudo, ou sai desta casa para nunca mais voltar. Marina estava em choque total. A marca de nascença. Como Dona Clara sabia da marca de nascença? Era um formato muito específico, quase como uma lua crescente, que ela sempre mantinha escondida. Nem seus próprios filhos sabiam daquela marca. Mas havia algo ainda mais perturbador, a forma como Henrique olhou para ela antes de subir as escadas. Não era um olhar de patrão para empregada. Era um olhar de reconhecimento. Durante todo aquele dia, Marina mal conseguiu trabalhar. Sua mente voltava constantemente para a conversa da manhã. Que verdade Dona Clara havia descoberto? E mais importante, como ela havia descoberto? Foi então que Marina lembrou de algo estranho que havia acontecido 2 semanas antes da morte de Dona Clara. A senhora havia pedido para Marina ajudá-la a organizar uma caixa de documentos antigos no sótão. Marina estranhou, porque Dona Clara nunca pedia ajuda com documentos pessoais. Mas o que mais a intrigou foi que, durante toda a organização, Dona Clara ficou olhando intensamente para Marina. Especialmente quando Marina precisou levantar os braços para alcançar uma prateleira alta, expondo parte do ombro esquerdo. Marina, Dona Clara havia dito naquele dia, você me lembra muito alguém que conheci há muitos anos. Alguém muito especial. Na época, Marina achou que era apenas conversa de senhora idosa. Mas agora, tudo fazia sentido. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ela precisava tomar uma decisão, contar a verdade ou inventar uma mentira convincente. Mas que verdade? Porque o que Marina havia escondido por 30 anos não era algo que uma pessoa comum poderia aceitar facilmente.
Ela olhou pela janela de seu pequeno apartamento de 2 cômodos e tomou uma decisão. Ia investigar. Se Dona Clara havia descoberto algo, tinha que haver pistas na mansão. E Marina conhecia cada canto daquela casa melhor que os próprios moradores. Na segunda-feira à noite, Marina usou sua chave da mansão para entrar silenciosamente. Ela sabia que Henrique sempre dormia às 10 da noite, e os filhos dele moravam em outros países. A casa estaria vazia. Dirigiu-se diretamente ao sótão, onde havia ajudado Dona Clara 2 semanas antes. Seu coração batia forte enquanto revirava cuidadosamente as caixas de documentos. Foi na terceira caixa que encontrou algo que a fez parar de respirar. Uma pasta amarelada com seu nome, Marina, Investigação Particular. Com mãos trêmulas, abriu a pasta. Dentro havia fotos, documentos, certidões e uma carta manuscrita de Dona Clara. A primeira foto a fez cair sentada no chão. Era ela aos 13 anos, mas em um lugar que oficialmente nunca havia estado. A carta de Dona Clara começava assim: se Marina está lendo isto, significa que eu já parti e Henrique finalmente decidiu confrontá-la. Marina, minha querida, eu sempre soube quem você realmente é. Desde o primeiro dia que você apareceu na nossa porta procurando emprego, eu reconheci seus olhos. Os mesmos olhos que eu costumava ver todos os dias há 30 anos. Marina teve que parar de ler. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Dona Clara sabia. Sempre soube. Mas como isso era possível? Continuou lendo. Você é Marina Isabel Santos Pereira. Nascida em 15 de maio de 1980, no Hospital São Vicente. Filha de Isabel Santos e Henrique Pereira. Marina, você é filha do meu marido. O mundo de Marina desabou. Ela leu a frase 5 vezes antes de conseguir processar. Filha de Henrique Pereira. Isso significava que, por 30 anos você limpou a casa do seu próprio pai, sem que nenhum de vocês soubesse. O homem que você chama de Senhor Henrique é seu pai biológico. Marina precisou se apoiar na parede para não desmaiar. Tudo fazia sentido agora. A marca de nascença que Henrique mencionou. Dona Clara conhecia essa marca porque continuou lendo a carta com lágrimas nos olhos. Quando Isabel descobriu que estava grávida, Henrique era jovem e irresponsável. Ele negou a paternidade e forçou Isabel a se mudar de cidade. Eu estava noiva dele na época e descobri tudo por acaso. Encontrei as cartas que Isabel havia mandado, implorando por ajuda. A revelação seguinte foi ainda mais chocante. Eu podia ter impedido o casamento. Podia ter exposto Henrique. Mas escolhi me calar. Casei sabendo que meu marido havia abandonado uma mulher grávida. Durante 43 anos carreguei essa culpa. Marina não conseguia mais parar de chorar. Sua mãe, Isabel, havia morrido quando ela tinha 16 anos, levando o segredo para o túmulo. Ou pelo menos era o que Marina pensava. A carta continuava. Quando você apareceu na nossa porta 12 anos atrás, procurando emprego como faxineira, eu quase desmaiei. Você era idêntica a Isabel na mesma idade. Mas foi quando vi sua marca de nascença que tive certeza. Isabel havia me mostrado uma foto sua de bebê, e aquela marca era inconfundível. Agora Marina entendia por que Dona Clara sempre a tratou com carinho especial. Porque sempre defendeu Marina quando outros empregados reclamavam. Porque insistia para que Marina comesse na mesa da família durante as festas. Marina, durante todos esses anos eu quis contar a verdade para Henrique. Mas tinha medo da sua reação e da reação dele. Com o tempo, vocês dois criaram uma relação especial, mesmo sem saber que eram pai e filha. Você foi a filha que eu nunca pude dar para ele. A revelação final foi devastadora. Henrique sempre comentava que você tinha algo especial. Que havia uma conexão inexplicável entre vocês dois. Várias vezes eu o flagrei olhando para você com carinho paternal, mas ele mesmo não entendia por quê. Marina precisou parar de ler novamente. Lembrou-se de dezenas de situações onde Henrique havia demonstrado cuidado especial com ela.
Quando ela ficou doente, ele fez questão de pagar o médico particular. Quando seu filho mais novo precisou de cirurgia, Henrique cobriu todos os custos sem ela pedir. Na época, Marina achou que era generosidade de patrão rico. Mas agora entendia, era instinto paternal. A carta terminava com uma confissão emocionante. Marina, você precisa saber que foi a filha que eu sempre quis ter. Durante 12 anos você cuidou desta casa, desta família, com amor genuíno. Você criou seus filhos com valores que eu admiro. Henrique tem 2 netos maravilhosos e nem sabe. Deixo esta investigação porque vocês 2 merecem conhecer a verdade. Henrique merece saber que a pessoa mais leal e honesta desta casa é sua própria filha. E você merece saber que teve um pai que a amou sem saber, durante todos esses anos. Marina ficou sentada no sótão por 2 horas, processando tudo. Agora entendia por que sua mãe nunca quis falar sobre seu pai. Porque sempre mudava de assunto quando Marina perguntava. Isabel havia protegido a filha da rejeição que ela mesma havia sofrido. Mas a pergunta que não queria calar era: o que fazer com essa informação? Na manhã de quarta-feira, Marina chegou na mansão completamente transformada. Cada cômodo que limpava era uma memória diferente. A mesa onde comeu centenas de jantas era a mesa da sua família. O jardim onde brincou com os netos de Henrique era o jardim onde ela deveria ter brincado quando criança. Henrique percebeu a mudança imediatamente. Marina, você parece diferente hoje. Já decidiu o que vai me contar amanhã? Ela o olhou nos olhos pela primeira vez em 12 anos. Realmente nos olhos. E viu algo que nunca havia percebido: eles tinham exatamente o mesmo formato de olhos. A mesma sobrancelha levemente arqueada. O mesmo jeito de franzir a testa quando concentrados. Senhor Henrique, ela disse devagar, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor já quis ter mais filhos? A pergunta pegou Henrique de surpresa. Ele pensou por um momento antes de responder. Sabe, Marina, Clara e eu tentamos por muitos anos. Ela não conseguia engravidar. Sempre me senti incompleto. Como se estivesse faltando algo na minha vida. Por quê? Marina sentiu um nó na garganta. Aquele homem havia desejado filhos a vida inteira, sem saber que sua filha estava ali, literalmente cuidando dele todos os dias. É só curiosidade, ela murmurou. Mas Henrique continuou. Sabe o que é engraçado, Marina? Às vezes, quando olho para você, sinto uma conexão estranha. Como se te conhecesse há mais tempo do que realmente conheço. Clara sempre dizia que você tinha algo especial, algo familiar. Marina quase desabou ali mesmo. Mas conseguiu se controlar. Senhor Henrique, e se eu te contasse algo que mudaria sua vida para sempre? Algo que talvez o senhor não queira ouvir? Henrique parou o que estava fazendo e olhou intensamente para ela. Marina, em 40 anos de casamento, Clara nunca mentiu para mim. Se ela disse que há algo que preciso saber sobre você, então é porque há. Não me importa o que é. Quero saber a verdade. Marina respirou fundo. Eram 5 da tarde de quarta-feira. Ainda tinha 14 horas para tomar a decisão final. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir um minuto. Ficou pensando em como seria a reação de Henrique. Como seria contar para seus filhos que o Senhor Henrique era na verdade o avô deles? Como seria explicar 12 anos de mentiras? Mas havia algo que a preocupava ainda mais. E se Henrique não acreditasse? E se achasse que ela estava inventando a história para se aproveitar dele? Afinal, ele era bilionário, e histórias de pessoas inventando parentesco com ricos são comuns. Por outro lado, Marina tinha as provas. A pasta que Dona Clara havia deixado continha exame de DNA que ela havia feito secretamente, usando fios de cabelo da escova de Marina. O resultado era 99,7% de probabilidade de parentesco direto. Dona Clara havia sido meticulosa. Havia contratado um detetive particular para investigar a vida de Isabel antes de sua morte. Tinha certidões, documentos médicos,
Até mesmo o registro do hospital onde Marina nasceu, mostrando que Isabel havia colocado pai desconhecido no documento, mas havia anotações particulares com o nome de Henrique. Às 4 da manhã, Marina tomou sua decisão final. Ia contar tudo. Não porque esperava herança ou reconhecimento, mas porque Dona Clara estava certa, ambos mereciam conhecer a verdade. Quinta-feira, 7 da manhã. Marina estava na cozinha quando Henrique desceu. Ela havia preparado o café exatamente como ele gostava nos últimos 12 anos, mas suas mãos tremiam enquanto servia. Então, Marina, Henrique disse, sentando-se à mesa, chegou a hora. O que você tem para me contar? Marina respirou profundamente e colocou a pasta de Dona Clara sobre a mesa. Senhor Henrique, antes de eu dizer qualquer coisa, quero que o senhor saiba que esta pasta não é minha. Foi Dona Clara quem investigou tudo e deixou para o senhor descobrir. Henrique olhou para a pasta com seu nome escrito, mas não abriu. Marina, eu quero ouvir da sua boca primeiro. Quem você é? Marina sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Senhor Henrique, meu nome completo é Marina Isabel Santos Pereira. Henrique franziu a testa ao ouvir o sobrenome Pereira, mas não disse nada. Marina continuou. Nasci em 15 de maio de 1980. Minha mãe se chamava Isabel Santos. Ela morava nesta cidade até 1980, quando se mudou grávida para a cidade onde me criei. O rosto de Henrique começou a mudar de cor. Isabel Santos? O senhor conheceu minha mãe, senhor Henrique. Conheceu muito bem. Henrique se levantou bruscamente da cadeira. Isso não é possível. Isabel. Isabel me disse que havia perdido o bebê. Ela me disse, ela. Marina viu que Henrique estava começando a entender, mas continuou. Minha mãe não perdeu o bebê, senhor Henrique. Ela mentiu porque o senhor havia dito que não assumiria a criança. Ela se mudou de cidade para me ter longe de todos que conhecia. Henrique estava visivelmente abalado. Segurou-se na mesa. Marina, você está dizendo que... Estou dizendo que durante 12 anos o senhor empregou sua própria filha como faxineira, sem saber. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique olhou para Marina como se a visse pela primeira vez. Realmente pela primeira vez. Pai, Marina disse pela primeira vez na vida, eu sou sua filha. Henrique desabou na cadeira. Durante 5 minutos não conseguiu falar nenhuma palavra. Apenas olhava para Marina, processando 43 anos de mentiras, abandono e reencontro. Finalmente, com a voz embargada, ele disse: Por que você nunca me disse? Por que trabalhou como faxineira se sabia quem eu era? Marina sentou-se na cadeira ao lado dele. Porque eu não sabia, pai. Descobri ontem à noite, lendo a carta que Dona Clara deixou. Minha mãe nunca me disse quem era meu pai. Ela morreu levando o segredo. Henrique abriu a pasta com mãos trêmulas. O primeiro documento era a certidão de nascimento de Marina. O segundo era uma foto de Isabel grávida. O terceiro era o exame de DNA feito por Dona Clara. Ele leu tudo em silêncio. Quando terminou, olhou para Marina e disse a frase que ela esperou a vida inteira para ouvir. Marina, eu sinto muito. Sinto muito por não ter sido o pai que você merecia. Sinto muito pelos 12 anos que você limpou esta casa quando deveria estar sentada à mesa como família. Marina não conseguiu mais segurar o choro. Pai, eu não quero nada do senhor. Não quero herança, não quero dinheiro. Só quero que o senhor saiba que seus netos são maravilhosos, e que durante todos esses anos eu cuidei desta casa com amor porque sentia que aqui era meu lugar. Henrique se levantou e, pela primeira vez em 43 anos, abraçou sua filha. Marina, você nunca mais vai limpar esta casa como empregada. Esta é sua casa. Sempre foi sua casa. O que aconteceu nos dias seguintes foi como um sonho. Henrique cancelou todos os compromissos da semana para ficar com Marina e conhecer seus netos. Quando viu os 2 meninos, não teve mais nenhuma dúvida, eles eram igualzinhos a ele na mesma idade.
Vovô, o mais novo disse no primeiro dia, sem saber o peso daquela palavra. Henrique chorou como não chorava desde a morte de Clara. Marina se mudou para a mansão, mas não como faxineira. Como filha. Como família. Henrique fez questão de apresentá-la oficialmente para toda a alta sociedade local como Marina Pereira, minha filha que reencontrei depois de 43 anos. A reação das pessoas foi mista. Alguns acreditaram na história tocante. Outros suspeitaram que Marina era uma aproveitadora. Mas Henrique não se importou com opiniões alheias. Pela primeira vez na vida, sentia-se completo. Marina descobriu que tinha meio-irmãos nos Estados Unidos e na Europa. Filhos que Henrique havia adotado com Clara após anos tentando ter filhos biológicos. A ironia era que ele sempre havia tido uma filha biológica, cuidando da casa onde viviam seus filhos adotivos. Mas a maior transformação foi em Marina. Durante 43 anos ela se sentiu abandonada, sem raiz, sem lugar no mundo. De repente descobriu que sempre pertenceu àquele lugar. Que sempre foi amada, mesmo sem saber. Henrique fez questão de compensar todos os anos perdidos. Colocou Marina como sócia em várias empresas, garantindo que ela nunca mais precisasse se preocupar com dinheiro. Mais importante, reconheceu oficialmente os netos e incluiu todos no testamento. Mas Marina surpreendeu a todos com uma decisão. Pai, eu quero continuar trabalhando. Não como faxineira, mas quero fazer algo útil com a vida. Juntos, criaram uma fundação para ajudar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Marina sabia na pele o que era criar filhos sozinha, com dificuldades financeiras e sem apoio paterno. Instituto Isabel Santos, em homenagem à mãe de Marina, se tornou uma das maiores organizações de assistência social da região. Marina também insistiu em manter relacionamento com as outras funcionárias da mansão. Ela havia sido uma delas por 12 anos e sabia o valor do trabalho honesto. 6 meses depois da revelação, Marina e Henrique estavam conversando no jardim da mansão quando ela fez uma reflexão. Pai, eu passei 43 anos sentindo raiva de um homem que eu não conhecia. Um homem que havia abandonado minha mãe. Mas agora vejo que o Senhor também foi vítima das circunstâncias. Henrique segurou a mão da filha. Marina, eu era jovem e covarde. Quando Isabel me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. Pensei apenas em mim, na minha reputação, no que as pessoas iam pensar. Nunca pensei na responsabilidade de ter criado uma vida. Mas veja só, Marina sorriu, Deus tem um senso de humor interessante. Ele fez com que durante 12 anos o Senhor convivesse diariamente com sua filha, criasse afeto por ela, se preocupasse com ela, sem saber que era sangue do seu sangue. Henrique riu pela primeira vez em meses. Clara sempre dizia que não existem coincidências, apenas intervenções divinas que não conseguimos compreender na hora. Marina olhou para a mansão onde havia trabalhado como faxineira. Pai, eu aprendi que às vezes Deus nos coloca nos lugares certos nas horas certas, mesmo quando não entendemos o porquê. Eu estava exatamente onde precisava estar para que esta história tivesse o final que teve. Hoje, 2 anos depois da revelação, Marina é uma das mulheres mais respeitadas da cidade. Não pelo dinheiro que herdou, mas pelo trabalho que desenvolve com a fundação. Henrique, aos 76 anos, se descobriu avô dedicado. Passa mais tempo brincando com os netos do que em reuniões de negócios. Sabe o que aprendi, Marina? Ele disse em uma conversa recente, durante toda a minha vida busquei sucesso, reconhecimento, riqueza. Mas a coisa mais valiosa que tenho estava limpando minha casa todos os dias, e eu não sabia. Marina desenvolveu uma filosofia de vida que compartilha em palestras. Nunca subestime o poder das pessoas comuns. Nunca ache que alguém é insignificante só porque limpa chão ou serve café. Porque você pode estar descartando a pessoa mais importante da sua vida sem saber. A história de Marina e Henrique se espalhou pelo país. Virou exemplo de que nunca é tarde para reconhecer erros, pedir perdão e reconstruir relacionamentos. Mas o maior legado da história não foi a riqueza ou o reconhecimento. Foi a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se manifestar,
mesmo quando as pessoas não sabem que estão amando. Como prometi no início desta história, quero compartilhar as 7 lições poderosas que Marina nos ensinou. Primeira lição: dignidade não tem preço. Marina trabalhou 12 anos como faxineira com orgulho e dedicação. Ela provou que não importa qual seja a sua profissão, você pode exercê-la com excelência e dignidade. Trabalho honesto nunca é motivo de vergonha. Segunda lição: a verdade sempre vem à tona. Por mais que tentemos esconder segredos, a verdade tem uma forma peculiar de emergir no momento certo. Dona Clara guardou o segredo por 40 anos, mas escolheu o momento perfeito para revelá-lo. Terceira lição: nunca julgue pelas aparências. Henrique convivia diariamente com sua filha sem saber. Quantas vezes julgamos pessoas pela profissão, aparência ou condição social, sem conhecer suas verdadeiras histórias? Quarta lição: o amor paternal é instintivo. Mesmo sem saber que Marina era sua filha, Henrique sempre demonstrou cuidado especial por ela. O amor de pai encontra formas de se manifestar, mesmo inconscientemente. Quinta lição: coragem para enfrentar o passado. Marina poderia ter guardado o segredo para sempre. Mas teve coragem de enfrentar a verdade e transformar dor em cura. Sexta lição: perdão liberta 2 pessoas. Quando Marina perdoou Henrique pelo abandono, ela não apenas libertou o pai da culpa. Libertou a si mesma do ressentimento que carregava há décadas. Sétima lição: nunca é tarde para recomeçar. Aos 43 anos, Marina descobriu sua verdadeira identidade. Aos 76, Henrique descobriu que era pai. Não existe idade limite para transformações genuínas. Marina tinha 72 horas para decidir entre mentir ou contar a verdade. Ela escolheu a verdade e transformou 2 vidas para sempre. Esta história nos ensina que cada um de nós pode estar a apenas uma decisão corajosa de transformar completamente nossa realidade. Marina era apenas uma faxineira na segunda-feira. Na sexta-feira, era herdeira de um império familiar. Mas mais importante que a riqueza material foi a riqueza emocional que ela conquistou. Pela primeira vez na vida, soube de onde veio. Entendeu sua origem. Encontrou seu lugar no mundo. E Henrique descobriu que havia sido pai a vida inteira, sem saber. Que havia amado uma filha durante 12 anos, pensando que era apenas generosidade com uma funcionária dedicada. A vida tem dessas ironias bonitas. Às vezes colocamos as pessoas mais importantes bem debaixo do nosso nariz, e não conseguimos enxergar. Marina nos ensina que não importa de onde você veio, qual sua condição atual ou quantos anos você tem. Sempre há tempo para descobrir quem você realmente é. Sempre há espaço para verdades transformadoras. E que 72 horas podem valer mais que 70 anos de mentiras. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, eu preciso te fazer um pedido urgente que pode mudar sua vida nos próximos 60 segundos. Primeiro, deixe seu like agora mesmo, porque pessoas como Marina precisam que histórias assim cheguem até elas. Seu like é literalmente o que faz esta mensagem de esperança alcançar quem mais precisa ouvir. Segundo, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. Porque alguém que você conhece pode estar vivendo uma situação parecida com Marina, sentindo-se invisível, sem saber seu verdadeiro valor. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque tenho mais histórias reais que vão transformar sua perspectiva sobre família, perdão e recomeços. Histórias que a grande mídia nunca conta, mas que acontecem todos os dias no Brasil. Quarto, comente aqui embaixo qual das 7 lições mais impactou você. Sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão lendo os comentários neste momento. E por último, a coisa mais importante, se você ou alguém que conhece está passando por abandono paterno, rejeição familiar, ou se sentindo sem lugar no mundo, saiba que sua história ainda não terminou. Como Marina provou, nunca sabemos que reviravolta está esperando por nós. Você não é invisível. Você não é insignificante. Você tem um propósito único que ainda pode se revelar da forma mais surpreendente. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai mexer com suas emoções e mudar sua forma de ver a vida.
Um abraço, e lembre-se, sua história mais bonita pode estar apenas começando.